Boa noite, pessoal. Começando a gravar a partir de agora, nós vamos falar de exemplos sobre tutelas provisórias. Exemplos estes que facilitarão a compreensão por parte dos senhores. Como nós sabemos, as tutelas provisórias estão previstas dentro do Código nos artigos 294 a 311. As tutelas provisórias são divididas em tutelas de urgência e tutelas de evidência. Tutelas de urgência, elas têm dois requisitos: a probabilidade do direito, aliada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Né? Probabilidade do direito, que também é conhecido como fumus boni iuris ou fumaça do bom direito, e o perigo da demora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também conhecido como periculo in mora ou perigo da demora. O que viriam a ser esses dois requisitos? Probabilidade do direito. Indícios de que o direito existe. Ou seja, indícios contundentes de que o direito existe. Para que o direito exista, quando o juiz vai dar uma sentença, ou no fim a lide, é necessário que tenha analisado as alegações de autor e réu, mais as provas de autor e réu. Quando o juiz decide a tutela provisória e analisa a questão da probabilidade do direito, ou, como gostam dos juristas mais antigos, a fumaça do bom direito, significa que aquele direito alegado pela parte tem provas de que ele existe. Provas bem contundentes, provas das quais não geram dúvidas. O direito está claro ali para o juiz. As partes alegaram, desculpa, a parte autora alegou e provou. Nem que seja parcialmente, porque a prova, para ser completa, é necessário que o autor apresente e o réu tenha, pelo menos, a oportunidade de questioná-las. As provas são, pelo menos, verossímeis, ou seja, têm indícios de que elas são verdadeiras, para que o juiz entenda que o direito é provável e considere esse ponto de vista. A probabilidade, o perigo de dano é aquele perigo que decorre de que, se a demora para a concessão do direito for tão grande, que perde-se o objeto ao longo do caminho. É nesse sentido que é analisado. Muito bem. Vamos aos exemplos práticos. Eu gosto de colocar sempre esse exemplo, porque é um exemplo que eu consegui obter êxito. Na verdade, meu cliente obteve êxito. Qual que era a ação? Eu não posso divulgar nomes por questões éticas, mas posso discutir muito bem os fatos narrados dentro do processo. Processo público, quem quiser consultá-los pode. Meu cliente contratou um plano de telefonia junto à Oi. Não entendi, Laura. Faz anotações? Então, quem quiser fazer anotação, pode fazer, não tem problema nenhum. Pode fazer anotação no caderno, sem problema nenhum. Porque facilita também na hora quando estudar para a prova. Tá? Eu vou contar para vocês o caso que aconteceu. Meu cliente contratou um pacote de dados da Oi. E a Oi prometeu 4 vezes mais velocidade do que o que realmente chegava na casa dele. Hoje, não é nem essas questões de 100 mega, 200, 300 mega. Era algo, por exemplo, vendia 8 mega, chegava a 1. Vendia 2 mega, chegava a 512 kbps. Foi antigo isso daí, um processo um pouquinho antigo. Meu cliente pagava por um plano caro e vinha um serviço de má qualidade. Acredito que todos já devam ter passado por isso. Contrata um pacote de dados cheio e chega, às vezes, nem um quinto daquilo que é contratado. Por exemplo, hoje, aqui de casa, 200 mega. Era como se eu contratasse 200 mega e chegasse 40. Aqui não tem tanto problema. Aqui chega, de fato, 200 mega. Quando falha, é um pouquinho. Mas imagine, vocês contratam, precisam da internet para N coisas. Por exemplo, no caso de vocês estão assistindo a aula eminentemente por sistema remoto. Estão assistindo a aula pelo sistema eletrônico. Então não tem como ter uma internet ruim. Vocês contratam uma internet achando que ela vai ser boa e, na verdade, foi ruim. E você paga o preço de uma internet boa. Então esse meu cliente veio atrás de mim, perguntando como que seria, o que ele deveria fazer. Ele tinha ido no Procon primeiro. Eu falei, então você resolva
tenta resolver sua questão no PROCON primeiro, e dependendo do PROCON, se não surtir efeito, vá na justiça. Foi ao PROCON, daqui de Três Lagoas, o PROCON chamou a Oi fez um acordo, só que a Oi impôs uma condição. Impôs ao cliente, fulano, se por acaso chegar uma conta em sua casa, você entra em contato com a gente para poder cancelar essa conta. Ele me relatou isso, eu falei, você não vai falar coisa nenhuma. Você não é garoto de mandado da Oi. Eles que deem baixa no sistema deles, já que eles fizeram acordo, eles provocaram todo o transtorno, eles deram baixa, eles te deram problema, então você não tem que falar nada com a Oi. E se você não pagar e ele sujar seu nome, eles vão pagar a indenização para você. Muito bem. Meu cliente seguiu minhas orientações, não comunicou a Oi da conta. E, na verdade, eles deveriam saber que seria expedido uma outra conta. Meu cliente não pagou. Veio uma segunda conta. Não pagou. E passando uns dias, chegou a cartinha da Serasa Experian. Se o senhor não pagar tal conta em 10 dias, seu nome vai ser incluído no cadastro de devedores. Eu falei, doutor, o que eu faço? Deixa passar os 10 dias. Deixa eu sujar seu nome. Mas doutor, para que sujar o nome? Vocês não querem receber indenização? Reparar todo o mal que a Oi te causou? Quero. Então deixa eu sujar seu nome. Daí passou os 10 dias. Passados uns 20 dias, mais ou menos, sujaram o nome imprescindível para a ação de indenização. Gabriel, muito bem lembrado. É isso mesmo. Ainda mais quando o sujeito não deve. O que é mais grave de tudo. Né? Aí, passado 20 dias, meu cliente chegou no escritório com o extrato do Serasa apontando o nome dele, incluído no cadastro de devedores. Foi na nossa associação comercial, pagou a taxa que eles cobram, de 35 a 40 reais aqui em Três Lagoas, pelo menos esse valor. E constou o nome dele sujo no Serasa pela dívida, se eu não me engano, de 52 reais. Falei, isso aqui que eu preciso. Vim daqui, assino a procuração, vou entrar com um pedido de reparação de danos morais para você. Muito bem. Onde que eu quero chegar com a tutela antecipada? Isso é importante eu relatar a história que aconteceu, para que possamos analisar a parte processual. Certo. Eu pedi a reparação dos danos morais pela inclusão do nome do consumidor no cadastro de maus pagadores. Existe uma jurisprudência do STJ, uma súmula, na verdade, que a mera inclusão da pessoa, do nome da pessoa no cadastro de maus pagadores, e se ela não deve, gera dano moral. Incluído lá, por exemplo, Anderson Silva. O Anderson aparece lá com o nome dele sujo. Por uma dívida que ele e Anderson não contraiu. Ele não precisa de testemunha para provar o dano moral. Aquele documento já gera o dano moral. Tá? Daí eu vou pedir a reparação dos danos. Aquele tempo não tinha que colocar o valor do dano na inicial. Coloquei o valor que o juiz entendesse adequado. Coloquei um valor em aberto. Pedi a reparação dos danos. Pedi que o juiz decretasse por sentença a inexistência da dívida. Tá? Por que inexistência? Se alguém está te cobrando e você fala que a dívida é indevida, você precisa de uma ação declaratória judicial atestando que aquela dívida é inexistente. Você está sendo cobrado por algo que você não consumiu, que você não contratou. Então, eu pedi uma declaratória de inexistência de dívida, acumulado com indenização por danos morais, e uma obrigação de fazer adicional. Qual é essa obrigação? Excluir o nome do consumidor do cadastro de maus pagadores. Tirar o nome do sujeito da Serasa. Essa obrigação de fazer, eu pedi em tutela antecipada. Por qual motivo? Estavam presentes os dois requisitos. Qual? Probabilidade do direito. Contratou um pacote de dados com a Oi, comprovou o pagamento, comprovou o acordo, comprovou que o nome dele estava sujo. Tudo documentado, tudo direitinho, anexou no processo. A probabilidade do direito está provada, adequada e devidamente fundamentada dentro da petição inicial.
O primeiro requisito foi preenchido. Tudo bem? O segundo requisito: perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou o perigo in mora. Onde que estava isso tudo? O perigo in mora. Uma ação dessa, normalmente, demora de 6 meses a um ano para ser julgada. Quando não, mais de um ano. Se eu pedir para tirar o nome do consumidor apenas um ano depois da ação em andamento, o jeito vai ficar um ano com o nome sujo sem dever. Então eu peço a antecipação desse efeito da decisão, que é tirar o nome do consumidor do cadastro de maus pagadores. Porque a pessoa com nome sujo muito tempo tem uma série de transtornos. Imagine os senhores. Quem trabalha com microempresa, quem é microempreendedor individual, precisa de crédito. Estudante, precisa de crédito. Influenciador digital é uma profissão que alguns jovens estão fazendo. Eu vejo alguns dos meus alunos sempre fazendo propaganda de produtos. Absolutamente válido. É uma forma bacana e ilícita de ganhar dinheiro. Bem queria eu ser influenciador digital. Mas com essa aparência gorda e careca, não vendo muita coisa, não. Melhor eu lecionar mesmo e advogar. Mas, enfim, brincadeiras à parte. A pessoa com nome sujo, ela tem uma série de restrições. Ela não consegue comprar crédito. Se ela estiver desempregada, algumas empresas não deixam a pessoa ser contratada porque está com nome sujo, dentre outros transtornos. Ou seja, se demorar, a qualidade de vida daquela pessoa vai piorar muito. Daí eu fiz o pedido de exclusão do nome do consumidor do cadastro de maus pagadores. Protocolei a petição inicial. Isso foi no juizado, tá, gente? Mas o pedido pode ser feito na justiça comum mesmo, dentro da ritualística do processo civil, e ser aplicado as mesmas regras. A juíza, liminarmente, concedeu a tutela antecipada, ordenou que o Serasa e a Oi tirasse o nome do consumidor do cadastro de devedores, sob pena de pagamento por multa por dia de atraso. Se eu não me engano, era R$ 100 por dia de atraso. O juiz a juíza deu 5 dias, eles cumpriram o prazo de 5 dias. Teve a primeira audiência, não teve acordo. Teve a segunda audiência, depois que a empresa contestou, teve testemunha, teve oitiva das partes, etc. Passou essa fase e na sentença o juiz deu razão ao meu cliente. Condenou a pagar 100 vezes o valor da dívida. A dívida era de R$ 52. Passou para R$ 5.200. Valor até interessante em vista dos valores que estavam sendo discutidos. A Oi recorreu para a turma recursal, lembrando que no juizado não recorro para o Tribunal de Justiça, eu recorro para a turma recursal. E nessa turma a decisão foi mantida e ainda a Oi foi condenada a me pagar 15% de honorários advocatícios de sucumbência. No juizado de primeiro grau não tem sucumbência, não tem custas. No segundo grau, aquilo que não foi pago em primeiro é pago em segundo. E tem a sucumbência. Tudo bem. A Oi não quis entrar com recurso extraordinário no Supremo. E a decisão transitou em julgado e eu entrei com o cumprimento de sentença. Daí a Oi pagou quase R$ 8.000 atualizados. Ou seja, quase R$ 8.000. Ou seja, uma porcaria que era R$ 52, passou a 8.000. Isso acontece em milhares de ações no país todo. Não só da Oi, mas de várias operadoras de telefonia móvel. Resultado. O que está acontecendo com a Oi hoje? Recuperação judicial de 65 bilhões de reais e ainda não está descartada a possibilidade de falência. Uma empresa gigantesca daquela vira falência por má gestão. E dentro dessa seara do nosso assunto de tutela provisória, vocês perceberam onde está a tutela antecipada? Na exclusão do nome do consumidor. Ao invés da exclusão do nome do consumidor, no caso do meu cliente, ser no final do processo, eu pedi no início. Por quê? Qual que é a diferença de pedir no início? Meu cliente entra com a ação já com o nome limpo. Ele podendo comprar a crédito da forma que melhor lhe aprouver. Tudo bem? Então, nesse mecanismo,
que a gente verifica muito a tutela antecipada. Outro caso que teve tutela antecipada, que eu vi no jornal, se não me engano, ontem, mas infelizmente não perdeu seu objeto antes da medida ser efetivada, foi, se não me engano, no Pará. Uma pessoa estava doente com a Covid-19 e não conseguia vaga em UTI. Entrou com pedido de obrigação de fazer contra o Estado, no Pará ou no Rio de Janeiro, eu não me lembro bem agora. Mas sei que eu vi uma notícia nesse sentido. A pessoa conseguia vaga na UTI, para ser internada, o Estado forneceu a vaga, a pessoa entrou na ambulância, só que, infelizmente, no trajeto entre a casa do sujeito e o hospital, o autor da ação acabou falecendo. Perdeu seu objeto antes da medida ser cumprida. Isso, infelizmente, acontece muito. Aqui em Três Lagoas aconteceu, por exemplo, com vagas em UTI neonatal. Só que pelo sistema público só tem vaga em UTI neonatal em Campo Grande. Aqui tem uma particular, aqui tem uma UTI neonatal, mas um hospital particular. E aconteceu de crianças conseguirem a vaga, mas vão aumentar a viagem até Campo Grande. E para evitar esse tipo de problema, as tutelas provisórias são imprescindíveis. Principalmente as tutelas de urgência. Para quê? Assegurar o cumprimento da medida imediatamente. Tudo bem, tá aqui, pessoal? Compreendido um pouco essa sistemática? Se tiver tudo bem, eu continuo. Muito bem. Ótimo, o pessoal está entendendo. Isso é bom. Os demais não tenham vergonha de falar, professor, não entendi, tá? Porque eu sei que tutela provisória não é são dos mais fáceis de serem ditos. Mas quem quiser perguntar, abre o microfone, manda pelo chat que eu respondo. Muito bem. Outro exemplo que eu gosto de falar é da tutela cautelar. A diferença principal entre a tutela provisória, antecipada e cautelar. A antecipada eu antecipo o pedido. Eu peço para o juiz antecipar a concessão do pedido, para ser mais preciso. O juiz antecipar a concessão do pedido. Pedido que seria concedido no final é concedido assim que eu faço o mesmo. Presentes os requisitos da probabilidade do direito do perigo de dano. A tutela cautelar, ela tem um caráter não satisfativo. O que viria a ser o caráter não satisfativo? Eu vou assegurar providências que assegurem o sucesso do processo ao final. O juiz concedendo a cautelar não quer dizer que ele vai antecipar pedidos. Ele vai tomar providência, ele vai tomar providências que assegurem o sucesso do processo. Ok? Como que funciona? Toma um pouquinho de tereré, molhar um pouco a goela. O senhor tá frio, mas você toma tereré, ajuda um pouquinho. Eu não sou fã de chimarrão, não. Chimarrão faz é pelar minha língua todinha. Não gosto nada de líquido muito quente. Mas, enfim. Um exemplo que eu coloco de cautelar é numa ação de divórcio. Até falei para o quarto B agora e repito para vocês. Eu não vou falar nomes por questões éticas, mas aconteceu o seguinte caso comigo. 2016 foi o ano que eu passei maus bocados com minha voz. Fiquei quase 2 meses afônico, sem voz nenhuma. E um belo domingo, estava em casa descansando, e minha cliente me liga, falou, doutor, aconteceu um negócio muito chato comigo. O senhor sabe que eu estou grávida e peguei meu marido com outra. Na conveniência que é nossa. Nós somos sócios da conveniência. E meu marido me traía com a moça. Eu falei moça para não falar outro adjetivo que ela falou. Me traiu com uma moça e eu fui tirar satisfação com ela. Armei barraco, discussão, teve polícia, teve um monte de coisa. Mas eu não quero mais viver com ele. Depois dessa traição, eu grávida, não tenho o menor cabimento a continuar. Infelizmente, eu não pude atendê-lo no dia, devido à minha condição vocal. Eu falava assim, bem baixinho. Minha voz não saía, era bem baixinho mesmo. Quase que não saía minha voz. Daí, eu falei, moça,
vou marcar um horário pra você no escritório, na segunda-feira a gente conversa. Muito bem. Marquei segunda, foi no escritório, explicou a situação com detalhes e quis fazer o divórcio. Pediu os alimentos gravídicos, já que ela estava de terceiro ou quarto mês de gestação. Peraí. Quarto ou quinto mês de gestação. Era em outubro, a filha dela nasceu em fevereiro. E pediu os alimentos gravídicos e pediu o divórcio. Dentro do divórcio, ela pediu a divisão da conveniência. E qual que é o grande risco que se tem quando se tem uma sociedade? De que o sócio que usufrui os bens dilapidar o estoque. E conveniência tem estoque de vários produtos muito pequenos às vezes. Não é só bebida. É praticamente uma mercearia a conveniência que a minha cliente possuía, junto com o sujeito. Então, o que eu pedi para evitar que ela tivesse prejuízo? O arrolamento de bens. O que seria esse arrolamento de bens? A verificação de todos os bens que guarnecem a conveniência. Todos os bens, produtos e produtos. Quantos vasilhames? Quantas bebidas no freezer? Quantas bebidas ainda que vão ser colocadas para gelar? Quantos refrigerantes? Quantos salgadinhos? Quantas prateleiras? Quantas mesas? Quantas cadeiras? Fazer um levantamento de tudo o que existia na conveniência. Para quê? Na hora que fosse fazer a divisão, fosse dividido em partes iguais e ninguém tivesse prejuízo. Pois bem, fiz o pedido de divórcio e, junto com o pedido de divórcio, eu fiz o pedido cautelar de arrolamento de bens. Para ser verificado quantos bens o pessoal tinha. O juiz negou. Entendeu a probabilidade do direito, mas não entendeu o perigo de dano. A ação do divórcio continuou, fez acordo naquilo que era cabível, na parte da conveniência não teve acordo, e ao final o juiz julgou a ação improcedente, no caso da partilha de bens. Recorri, o recurso está pendurado até hoje. E o que eu quis colocar com essa questão de arrolamento de bens? O que o arrolamento asseguraria? Eu fiz a contagem do estoque que possuía na empresa. X. Esse X não pode mais ser alterado. Se for alterado, tem que prestar contas desse X que foi verificado, que foi arrolado, para evitar que ocorra a dilapidação do patrimônio, ou seja, evitar que quem possuía, quem tiver na conveniência, venda tudo e o outro sócio fique sem nada. É para isso que serve a cautelar. É assegurar que a medida principal que eu vou adotar será cumprida. Esse é o exemplo do arrolamento de bens. Podemos colocar o exemplo do arresto. Imagine os senhores uma pessoa que deve para a cidade inteira. Translagoas e Andradina, por exemplo, não são cidades muito grandes. Você conhece a pessoa que deve. Você conhece o sujeito que deve na praça inteira. E você descobre que o sujeito está vendendo tudo que tem para ir embora e não pagar as contas. Você verifica no OLX ou no Desapega. Fulano vende carro por 5, que vale 10 mil por 5, vende moto que vale 5 por 2, vende TV de 55 polegadas por milão, vende tudo que tem para arrecadar um dinheiro e ir embora e não pagar a dívida. E você tem o dinheiro para receber do sujeito, que deve para meio mundo. Se o sujeito vender tudo que possui e for embora, você não vai receber nunca a dívida. Você fica com papel sem validade. Então, o que pode ser feito? Dentro do pedido de cobrança ou da execução, ou antes dele, você pede o arresto. O arresto, você bloqueia os bens de titularidade do devedor. E este arresto tem como objetivo, ao final, ser convertido em penhora. Com a penhora, dentro da fase executiva, os bens ficam indisponíveis para o devedor. Ficam bloqueados para o devedor. E, bloqueados para o devedor, se o devedor não pagar, estes bens garantirão o pagamento da sua dívida. É por isso que eu tenho que pedir o arresto. Bloquear os bens e, posteriormente, com a conversão do arresto em penhora, na penhora eu ter o bem para mim. Ou o bem propriamente dito, ou arrumar um comprador para ele,
ou ainda, colocar um bem em leilão e o fruto do leilão paga a minha dívida. É essa sistemática. Lembrando que o devedor só garante o pagamento da dívida com seu patrimônio. O devedor não paga dívida com liberdade, não paga dívida com trabalho, não paga dívida com a vida. Só paga com a liberdade no caso de pensão alimentícia. E ainda assim, pagou a pensão, rua. Ou não pagou a pensão, venceu o prazo, rua também. Dívida não se paga com liberdade. Se paga dívida com patrimônio. Pode ser patrimônio presente ou futuro. Por exemplo, o direito à herança, o direito a uma indenização e assim por diante. Tá? Há um crédito dentro de um processo e etc. Agora, fora do patrimônio, você não garante pagamento da dívida com nada. Então, qual vai ser a ferramenta que você vai obter? Bloqueia os bens e esses bens ficarão bloqueados até o pagamento da dívida. Pagou a dívida, os bens são desbloqueados. Não pagou, esses bens ficarão segurados até serem vendidos no leilão ou você resolver ficar com os mesmos. Tá? Então, vou ter duas questões referentes a essas tutelas de urgência. Uma, antecipa o pedido, que é a tutela antecipada, e outra que antecipa providências que vão assegurar o resultado do processo, que é a tutela cautelar. É essa a grande diferença entre as duas. Tudo bem, pessoal? Com os exemplos, eu entendo que fica fácil para a compreensão da matéria. Que até então falava muita coisa teórica, 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 e ficava meio difícil das pessoas entenderem. Com a prática, fica um pouquinho menos difícil a compreensão. Daí eu peço a vocês agora que façam o probleminha que eu mandei aos senhores na área do aluno, tá? É só um exemplo de tutela antecipada ou de tutela cautelar, tá? Pesquisem na internet, pesquisem no Google, pesquisem nos sites dos tribunais de justiça, enfim. Um exemplo de cada, tá? Façam o manuscrito e mandem no e-mail. Ah, detalhe. Tem algumas pessoas que ainda mandam digitadas. Esqueceram esse detalhe depois da P1, tá? A resposta sempre para manuscrita, tá? Já me acostumei com as letras de cada um, mesmo aquelas letras mais tenebrosas possíveis. Então, mandem manuscrito, tá? Mandem manuscrito para poder responder. Você ri, né, Anderson? A sua técnica não se enquadra tantas horripilantes. Tem umas que são tenso o negócio. Consegue ser pior que a minha e muito. E olha que a minha é algo terrível. Pior que a sua tem, vixe. Não vou falar por questões éticas, mas tem alguns aqui, inclusive que estão dentro da sala virtual, que é complicado. É, Gabriel, a sua é complicada também, mas tem piores que a de vocês. Tem complicado. Vocês dão risada, né? Vocês vão ser, alguns de vocês eu sei que serão professores um dia. Aí vocês vão ver o tanto que é ruim letra feia. Mas enfim, diz um ditado que eu estou defendendo quem tem letra feia. Nós não temos letra feia, professor. Nós temos tipos especiais de letra. Aí eu gostei do meme que eu vi uma vez no Facebook. É mais ou menos isso. A gente tem tipos diferentes de letra. Mas enfim, pessoal, por hoje eu encerro, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas quem não tiver dúvida, eu vou encerrando por aqui. Agradeço bastante a atenção dos senhores. Guilherme, sobre o termo, eu vou elaborar essa semana e envio a vocês, tá? Eu ainda não tenho que... Me mandaram os tutoriais, o professor Daniela e a professora Daniela mandaram um tutorial que eu tenho que seguir um pouquinho como fazer, mas eu mando para vocês ainda essa semana o termo, tá bom? Agradeço a compreensão de vocês, agradeço a audiência. Muito obrigado a todos, boa noite, boa semana a todos e até sexta-feira. Tamo junto sempre, Anderson. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Sandro, obrigado, Sheison. Prefeito de Itapura. Obrigado, Marcelo, boa noite para você também. Valeu, Anderson. Vai, Corinthians.